Bem, pessoal, continuando aqui nossa conversa sobre a vida de Freud, o desenvolvimento da psicanálise e do movimento psicanalítico, eu penso que é importante marcarmos alguns parâmetros, mais até do teóricos, mais até filosóficos, do que a psicanálise vai tematizando ao longo de sua existência, desde os seus inícios, ao longo das descobertas de Freud sobre o modo de funcionamento psíquico e, ao mesmo tempo, as formas pelas quais o sofrimento psíquico se implanta na vida do sujeito, e das situações desconcertantes que Freud vai nos apontando, é que numa análise, quando alguém busca uma análise, a pessoa busca mudar um certo sofrimento de vida, um certo sofrimento neurótico, um sofrimento que é uma espécie de disco arranhado, um sofrimento conhecido, um cachorrinho que se leva para passear de manhã cedo. Muitas vezes um sofrimento que sempre sacamos do bolso quando algum sofrimento novo, uma nova possibilidade de sofrer se avizinha. A dinâmica neurótica sempre volta à repetição, Acho que Freud vai nos mostrando que a busca pela análise, pela pessoa que sofre, ela dá uma mão ao analista para ajudá-la a superar algo desse sofrimento, atravessá-lo, e nesse sentido a psicanálise, nos dizeres de Freud, é bem sucedida se conseguirmos transformar um certo sofrimento neurótico num outro sofrimento qualquer. Ou seja, por mais paradoxal que pareça, e porque a psicanálise não é profilaxia para o sofrer, no sentido de evitar o sofrimento, porque isso não é possível nem desejável, mas o fato de que ela visa a possibilidade de você vir a sofrer por algo novo, e sair um pouco dessa dinâmica de disco arranhado, ou seja, do sofrimento neurótico, de forma que a pessoa que busca essa mudança, por um lado, dá uma mão ao analista, no sentido da mudança desse sofrer, mas Freud descobre de uma forma desconcertante que o sofrimento, a nossa forma de sofrer, é um constituinte identitário poderoso, ou seja, nós também nos reconhecemos como nós mesmos pelas formas pelas quais sofremos. Dessa forma, queremos modificar certos sofrimentos, mas ao mesmo tempo, forças poderosas querem manter esse sofrimento como está. Daí, muito das dificuldades pelas quais a clínica psicanalítica se defronta, Uma mão do nosso analisando nos dá a mão para que haja mudanças e a outra mão segura no poste, por assim dizer, no poste da referência identitária que o sofrimento oferece, em termos de constituição narcísica do sujeito. Ou seja, uma das coisas desconcertantes, tantas outras vieram, é que contra nossas mais puras visões de que as pessoas não querem o sofrimento, querem simplesmente viver bem, abraçadas com rosas e etc., a vida psíquica não funciona assim. Nós temos uma dinâmica de sofrimento que é acalentada e que ela também traz, como já disse alguém, uma espécie de gozo, no dizer de Jacques Lacan. Ou seja, nós temos um certo gozo também que vem do sofrimento. Então essas avaliações morais sobre bom e ruim, do que é mal, não funcionam bem para pensarmos a complexidade da vida psíquica. O sofrimento é mal, vamos tirá-lo daí. Sofrimento não é apendicite, Você não vai, faz uma cirurgia e tira o apêndice e o sujeito continua o mesmo. O que existe na vida psíquica faz parte de nós. Nunca é estranho a nós em termos da nossa organização psíquica. Pode ser estranho ao nosso eu, pode ser estranho ao nosso ego, que não reconhece aquilo como uma parte de si. Mas na medida em que não temos aleatoriedade na vida mental,
na medida em que sofrimentos aparecem, sempre acenam com significações que dão base, sustentação àquele sofrimento. Tanto isso é verdade que isso se repete, ou seja, o sofrimento se mantém e se põe em várias arenas relacionais, se põe em várias arenas de vivências do sujeito ao longo do tempo, né? O grande psicanalista vivo, na minha opinião, dos mais criativos psicanalistas na atualidade, psicanalista inglês Adam Phillips, sempre diz que os nossos sintomas são uma tentativa de parar o tempo, são uma tentativa de nos remeter a um determinado momento da vida psíquica, né? Ou seja, de fixá-lo. Essa parada no tempo, essa tentativa de estancar o fluxo da vida, no dizer de Phillips, é uma das características centrais da tentativa sempre frustrada do sintoma, né? E daí as suas repetições. Ou seja, acho que de tantas outras coisas que Freud nos legou em termos de desconcerto a respeito de uma visão sobre o humano, essa do sofrimento é fundamental, ao qual vou me deter em outros momentos também, além de outras que vou trazer aqui para os amigos. Até breve.